Salve, salve, meu povo, tudo chupeta. Seguinte, como prometido, né? Não deu pra eu gravar o podcast antes do final do ano, porque meu computador deu pau no carregador dele. Mas estou com o carregador emprestado aqui e a gente já vai poder postar esse episódio, né? Seguinte, meu povo, Retrospecchotas 2021, certo? Esse ano que finalmente acabou, né? Finalmente, finalmente, porque foi um ano diferente na minha vida, digamos assim. Foi um ano muito importante. Diria que foi mais importante até do que 2017, que vai virar um episódio ainda, viu? Me cobrem. Me cobrem mesmo. E minha ideia principal, inicial, para fazer essa retrospectiva, vou falar retrospectivas, porque esse provavelmente vai ser o nome do episódio. Mas para fazer essa retrospectiva seria o quê? Eu ia pegar a minha lista do Spotify, né? E comentar a retrospectiva que eles deram lá das músicas que eu tinha ouvido, né? Aí eu iria comentar, fazer umas piadas assim e tal. Ia fazer um negócio bem legal. Mas, uma coisa mudou tudo esses planos. Essa coisa foi o episódio número 3. O podcast pós-natal. E aleatoriedades em geral. Por quê? Cara, quando eu postei esse episódio, tipo, a maioria das pessoas que me ouvem, né? Geralmente são os meus amigos e tal. Eles falaram, cara, esse podcast tá muito bom. Tipo, tá muito melhor do que os outros, entendeu? E foi um podcast que, como eu falei pra vocês lá, não sei se vocês ouviram, foi um podcast que eu apenas liguei o microfone e não sabia o que falar. Certo? Então, essa foi a premissa dele. Tava ajeitando aqui o microfone. Essa foi a premissa dele, né? Eu apenas liguei o coisa e eu fui falando. E a galera gostou muito de saber de como eu era na escola e tal. Gostou muito das partes que eu agradeço vocês, das partes de eu falando de heróis e tal. Gente, foi totalmente espontâneo, sério, certo? E era isso que eu queria para esse podcast desde o início. Transmitir isso. Apesar de no episódio número 2, no 1 e no 0 também eu ter feito uma pequena pautazinha, certo? Só que o episódio número 3 ele ficou tão espontâneo que eu resolvi fazer uma coisa diferente agora nesse retrospectiva, certo? Então eu vou falar um pouco, cara, como foi o meu ano de 2021. Foi um ano bem diferente, como eu já disse, né? Mas creio que foi um ano de muito aprendizado, cara. Nossa, parecendo coach falando, que merda. Então eu acho que esse episódio não vai ter tantas piadas assim, certo? Porque eu vou ir pra uma área totalmente mais pessoal, minha mesmo. E foda-se, o podcast é meu mesmo. E vai servir também para vocês me conhecerem melhor, cara. Porque acho que até quem me conhece há anos assim não me conhece tão bem. Eu sou uma pessoa muito fechada, assim. Sou um pouco, sim. Eu guardo muitas coisas pra mim. Certas coisas, né? Outras eu compartilho. Tal. Mas eu acho que é isso. Vamos lá. Cara, primeiramente, uma coisa que vocês precisam entender sobre mim, né? Sobre o host desse programa. Eu, Maurício, no caso, é que eu sou um tipo de pessoa que estranha muito grandes mudanças na minha vida, certo? Eu estranho bastante, às vezes eu me sinto incomodado com algumas mudanças que acontecem. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Antigamente no meu quarto, isso é ano passado, tá? Antigamente no meu quarto tinha uma mesa, certo? E a mesa de computador do meu pai que ficava na sala, ela quebrou. E meu pai foi pegar essa mesa que estava no meu quarto, né? Tinha duas mesas no meu quarto, uma pro computador, outra ficava o videogame. E ele foi pegar, e cara, quando eu vi que o meu quarto estava sem aquela mesa, eu, tipo, estranhei bastante, sabe? Um sentimento estranho, assim, de falar, caralho, tá diferente aqui, tá muito, não sei explicar, entendeu? Então eu tenho esse incômodo com mudanças, assim, isso porque era uma pequena mudança, né?
Agora vocês imaginem grandes mudanças na nossa vida, como isso surge na minha cabeça e tal. Então, cara, primeiramente, o ano de 2021, pra mim, foi um ano de completa mudança. Muita, muita mudança mesmo. Foi um ano de muito aprendizado, muito crescimento, tanto psicológico quanto pessoal, assim, gente. Eu não sei como explicar pra vocês, eu não tô achando as palavras certas, assim, pra explicar pra vocês como foi esse ano, né? Mas foi, acho que foi isso. Então, primeiramente, antes de tudo, eu acho que eu vou tentar, né? Só tentar é, dividir essa timeline desse ano pelos meses, né? Vamos ver como vai ficar, né? Então, cara, a primeira grande mudança na minha vida em 2021 foi que eu emagreci 25 quilos, cara. E, tipo, cara, eu era. Vocês provavelmente já viram minhas fotos no Instagram e tal. Tipo, eu era muito mais gordo do que aquilo, entendeu? Tipo, eu tinha 131 quilos, eu pesava 131 quilos, eu sou alto, tenho 1,80 m e tal. Não parecia tanto, mas pela quantidade de peso, né, ficava bem aparente. E nesse ano de 2021, cara, eu consegui emagrecer 25 quilos. Tipo, eu iniciei esse ano, basicamente na casa dos 120, né, da virada do ano de 2020 pro ano de 2021, nessa virada. Eu já estava começando o processo de emagrecimento desde 2020, mas culminou, né, em 2021. Desculpa. Mas culminou no ano de 2021, certo? Então, eu já vinha emagrecendo, emagreci 25 quilos, cara. Assim, eu acho que eu bati essa meta lá pra fevereiro, março. Não foi mais depois. Fevereiro, março, aí eu fui só mantendo, entendeu? O peso. Mas, cara, essa foi a grandíssima mudança na minha vida. Porque você vai ver gente aí falando, aceite seu corpo como ele é, aceite seu corpo assim, não sei o que, você é gordinho, você é lindo. Tá, gente, assim, autoestima é importante, claro, mas questão de saúde também, cara, tudo melhora na tua vida quando tu perde esse peso, quando você perde essa criança de 4 anos, né? Tudo melhora na tua vida, cara. Tipo, exercício físico, tu trazer pra tua vida exercício físico, trazer pra tua vida um foco, assim, isso cria toda a diferença mesmo. Então acho que esse foi o primeiro momento, assim, esse ano que eu vi que realmente muitas coisas iam mudar, como mudaram, certo? Então, beleza, logo em março teve uma outra mudança que vocês podem estar pensando que essa mudança agora, não é uma coisa tão, é uma coisa até boa, mas é uma coisa que eu também estranhei. Por exemplo, eu troquei de celular. E vocês podem estar pensando, isso é besteira, certo? Mas eu falava que eu nunca ia trocar de celular porque eu gostava muito daquele celular, né? E ele já tá todo fudido, eu era um Moto G5 que eu tinha. Ele tá todo fudido, todo escroto, já mal funcionava direito, mas eu não queria trocar. Por algum motivo eu tinha um apego àquele celular muito grande. E vocês vão entender um pouco mais dessa questão de apego que eu tenho mais pra frente, quando eu for falar de outras coisas que aconteceram. Então, tipo, eu troquei de celular, né? Essa foi uma outra mudança muito grande na minha vida. Não diria que foi tão grande assim, mas foi uma mudança significativa, porque era como se eu estivesse me livrando de alguma coisa assim, que meio que empatava a minha vida. Quando eu peguei esse celular novo que eu tô agora, né, que é o Moto G8 Power, eu senti que sei lá, que
coisas iam mudar, coisas iam melhorar. Pode parecer besteira isso aqui que eu tô falando, pessoal. Eu tô falando muito sério aqui nessa porra, não quero meu podcast por isso. Mas foda-se, né? Tipo, o podcast é meu, eu quero que vocês me conheçam também, quero que a gente tenha um contato mais íntimo aqui, beleza? Então, foda-se. Acho que é o primeiro episódio que eu não tô tão preocupado com o time, que já tô com 10 minutos aqui, eu não vou parar de falar, tô cedo, ainda tô nas minhas primeiras coisas ainda. E logo no finalzinho de março, pessoal, início de abril, começaram as minhas aulas. Eu passei o ano de 2020 praticamente todo sem ter aula, certo? Se não me engano, a pandemia estourou dia 20 de março, dia 19 de março de 2020, e as minhas aulas voltaram dia 18 de março, assim, dia 20 de março, mais ou menos. Então eu fiquei um ano parado sem estudar. Num ócio muito grande, entendeu? Eu sou uma pessoa bem que gosta muito de ter rotina. E quando essa rotina foi quebrada em 2020, eu estranhei pra caralho, você não tem noção. Então minhas aulas voltaram remotamente, né? E, cara, essa parada da, da minha aula, assim, da minha faculdade em geral, foi algo que, como eu posso falar, que impactou. Eu acho que foi uma das coisas que mais mudou na minha vida esse ano. Porque é o seguinte, desde criança, gente, desde muito, muito novo, eu sempre soube o que eu queria fazer, entende? Eu sempre soube que eu queria ser professor, eu sempre soube que eu queria ensinar, eu sentia que eu tinha esse dom, eu tenho esse dom, sinceramente, com modéstia à parte. Eu tenho esse dom de ensinar e... Desculpa, eu tô ajeitando aqui coisas do microfone, fica melhor o áudio. Enfim, eu tenho esse dom de ensinar, certo? Então eu sempre tive muita convicção de tudo que eu queria na minha vida, desde criança, entendeu? Desde quando eu decidi que curso eu queria fazer no vestibular, desde quando eu era criança eu decidi que profissão eu queria seguir, certo? Eu acho que desde o segundo semestre da faculdade eu já sabia mais ou menos o que eu queria fazer com o meu TCC. Segundo, terceiro semestre, por aí. Só que, cara, com essa pandemia, tipo, e com esse tempo de ócio muito grande que eu passei, coisas que eu tinha muita convicção começaram a se destruir assim na minha frente, sabe? Eu comecei a sentir uma vibe de meio que, cara, tu não tem certeza de nada. E isso causou uma impotência em mim muito grande, uma desmotivação muito grande. Porque uma hora eu era um cara que sabia tudo que eu queria, uma hora eu era um cara que sabia que curso que eu queria ser, que queria ser pelo resto da minha vida, já tinha um plano todo meio que construído. E numa outra hora eu tinha certeza de tudo aquilo que eu sempre tinha construído a minha vida toda. Entende? Eu não estou passando por esse momento de incerteza muito grande, mas não se compara como tá como tá hoje em dia, entendeu? Tipo, tá bem melhor do que estava antes. Eu tô realmente pensando demais nessas coisas, até porque esse ano de 2022, né, vai ser provavelmente meu último ano da faculdade. E eu já me formar para início de 2023, por aí, mais ou menos. Então, cara, quando você tem convicção muito forte de uma coisa e essa coisa ela é quebrada assim, você estranha demais. Você estranha muito, é difícil engolir, entendeu? Mais ou menos o que eu tô falando. É bem difícil você se acostumar com a ideia de você não ter certeza das coisas. Principalmente para alguém tão convicto de tudo que eu tinha planejado para mim, né? Então eu acho que tanto ensino remoto quanto essa pandemia trouxeram essas dúvidas muito grandes na minha cabeça. Entendeu? Mas vamos lá. Isso foi mais ou menos em abril, em março, abril, fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Ela só foi
aumentando mais durante o tempo, depois melhorou mais. Mas, cara, eu acho que a principal mudança que teve na minha vida toda em 2021 foi sem sombra de dúvida, o meu término. Entenderam? Tipo, eu, eu tinha um relacionamento de 6 anos, eu namorava há 6 anos, e esse relacionamento acabou. E, cara, é o seguinte, quando você começa a namorar muito novo, eu comecei a namorar com 15 anos, né, com essa moça. Quando você começa a namorar muito novo, eu pulei etapas assim na minha vida em que eu devia ter aproveitado. Não sei se vocês estão me entendendo. Questão da adolescência mesmo. Entende? Então, eu fiquei 6 anos no relacionamento. Esses 3 últimos anos foram anos de merda, a grosso modo falando, sinceramente. Mas como eu falei pra vocês, lembra que eu falei pra vocês no início que eu tinha muito receio da mudança? A mudança na minha vida era uma coisa que me assustava muito, então eu tentava deixar aquela situação menos pior. Que foi um erro, lógico. Assim que a merda começou a feder, eu já deveria ter pulado fora faz tempo. Mas, enfim. Então, quando terminei, cara, quando a gente termina um namoro muito longo, como foi o meu, tipo, desde 15 anos, desde quando eu era bem novinho, eu terminei com 21 na época. Quando a gente termina um relacionamento muito novo, logo quando você termina, assim, você procura algo no que se apegar, certo? Você tipo, você meio que busca alguém para suprir a necessidade daquela pessoa, certo? Você meio que busca isso. Isso é bem perigoso. E eu tinha isso em mente, né? Eu queria achar alguém por algum motivo, sinceramente. Até que eu conversando com a menina, que duvido que ela esteja ouvindo eu não diria que é uma colega minha, mas enfim. Eu acho que ela não está escutando isso aqui porque ela odeia meu senso de humor. E esse foi um dos motivos pelo qual a gente parou de se falar. Enfim, quem me conhece sabe quem é. Quem me conhece bem sabe quem é. Enfim, cara, tipo, essa menina não deu bem um conselho. Ela tipo meio que jogou essa ideia no ar e não era um conselho ideal, mas era o que eu tava precisando na época, entendeu? Ela falou que não tinha nada de errado na pessoa estar sozinha. Pode parecer um conselho simples, mas quando você está dentro de um problema, você não consegue enxergar coisas óbvias, entendeu? Então, cara, com isso, eu consegui meio que parar com essa ânsia de querer encontrar alguém, entendeu? E eu apenas segui sozinho, certo? E, puta que sendo muito pessoal, sendo muito sério aqui com vocês, eu tô explanando muito a minha vida aqui pra vocês, cara. Isso é muito estranho, sinceramente. Porque muita gente vai conhecer meus problemas pessoais e que se foda. Que se foda. Enfim. Onde eu parei? Até esqueci que eu tinha falado. E sim. Então, eu fiquei mais tranquilo assim. E, cara, eu comecei assim, nessa época assim de maio, junho, eu comecei a me aprofundar muito, muito no mundo do podcast. Eu comecei a ouvir podcast pra caralho, pra caralho. E desde aí eu já nutri essa vontade de ter um podcast, certo? E, tipo, por exemplo, o logo do Prefiro Não Falar que vocês veem aí no Spotify, que vocês veem a arte dos episódios e tal, eu já tinha tudo criado desde essa época, entendeu? Mas como
disse pra vocês no episódio 0, eu tinha muita insegurança para fazer esse podcast ainda. Eu não conseguia fazer, eu não conseguia pegar o celular e gravar um episódio, entendeu? Então eu já tinha o nome do podcast, eu já tinha a arte do podcast. Tudo isso em julho. Vocês podem ver que o podcast só foi feito em novembro, né? Pra vocês terem uma ideia. Isso era junho, mais ou menos, por aí. E cara, eu passei a consumir muito um podcast chamado Saco Cheio, que foi uma das inspirações para esse podcast aqui. Foi o Saco Cheio podcast, né? E, nossa, é tipo aquele podcast, ele surgiu assim na minha vida como algo muito bom mesmo, porque eu comecei a questionar muita coisa assim na minha vida, e esse questionamento desse podcast vai influir um pouco mais ali pra frente. Uma coisa, não diria que foi culpa do podcast, foi mais culpa minha mesmo, entendeu? Mas deixa isso quando eu for falar um pouco mais pra frente. E, cara, vamos lá. Eu passei a consumir muito podcast, né? O Arthur Petri, que é o host desse podcast, que é um cara muito foda. Eu recomendo vocês procurarem os podcasts dele. Ele tem o A Deriva, né? O Desinformação, o Saco Cheio, né? Que é esse que eu ouvia bastante. Ele tem esses podcasts. Ele tem um podcast muito... Não é meu podcast, é mais um programa de rádio muito foda que ele faz no YouTube chamado Tarja Preta. Recomendo muito vocês ouvirem, sinceramente, que é muito engraçado. Lógico, se você tiver um senso de humor pra ouvir certos tipos de coisas, certo? Se você não tiver, nem ouça. Então, cara, eu comecei a consumir muito e nutrir essa vontade de ter o meu próprio podcast, certo? Que eu sempre tive desde 2013, desde quando eu comecei a ouvir muito Nerdcast, entendeu? Matando Robôs Gigantes, como eu falei no episódio 0 pra vocês. Então eu já tinha essa vontade, mas essa vontade só foi aumentando depois que eu conheci o podcast do Petri, certo? Isso foi mais ou menos em junho. Qual o mês que vem antes de junho? Enfim, não é. Mas, cara, eu diria que em junho, julho, agosto, setembro, aconteceu uma coisa que foi bem estranha na minha vida, mas foi um pouco... Eu vou relatar pra vocês e ver se eu encontro uma conclusão pra isso, se é bom, ruim ou se não. Tipo, em meados de 2020, em meados de junho, julho, eu conheci uma moça, né, conheci uma menina, e a gente foi se conhecendo e tal. Eu comecei a me apegar muito a ela, muito mesmo. Eu tava começando a gostar bastante dela, assim. A gente se encontrou algumas vezes, né? A gente ficou umas 2 vezes, a gente ficou 2 vezes. Mas depois eu não me dei um pé na bunda. E por que eu digo que isso foi muito importante? Porque ela era uma menina muito bonita. E cara, por mais que as pessoas estejam a entender que a sua autoestima não depende das outras pessoas, quando uma menina muito bonita, assim, se interessou por mim, pra vocês terem uma ideia, eu tinha beijado uma menina até o momento, que era minha ex-namorada, pelo fato de eu ter namorado desde novo, né, desde 15 anos, eu tinha beijado uma pessoa na vida. Eu não tenho vergonha disso, eu falo disso tranquilamente. E, sim, voltando. Eu tive que parar aqui rapidinho. Então, quando uma menina, tipo assim, muito bonita, assim, se interessou por mim, né, foi uma coisa que, tipo, melhorou muito minha autoestima. E, cara, eu não tinha tanta experiência com encontros ou com garotas assim, entendeu? Eu não tinha muita experiência.
certo? E isso mudou bastante. Isso mudou bastante quando eu conheci ela. Ela teve uma, digamos, uma paciência que eu acho que nem todas as pessoas teriam. Mas depois ela me deu pé na bunda, então. Foda-se, né? Não é problema não. Foi escolha dela. Então, cara, isso já vai descambar pra uma coisa assim. Esse não foi o motivo e tal. Foi mais um motivo pessoal que eu sempre fui muito ligado com política. Eu estudo política basicamente desde os meus 16 anos. Basicamente não, desde os meus 16 anos. Desde muito novo eu comecei a estudar política. E não, foda-se, vou falar abertamente para vocês que não tenho certeza de abrir tanta coisa mais íntima aqui nesse podcast. Eu me considerava de direita, certo? Eu era bem de direita mesmo. E, tipo assim, eu estudo, eu faço um curso de ciências humanas, certo? Você já deve ter visto no meu Instagram que eu faço geografia, numa faculdade pública. Então, aqueles estereótipos de professores, sempre todos, a maioria são marxistas e tal, que você vê assim, né? Todo mundo falando, né? Ah, professor de coisa, tudo, maioria de esquerda, maioria de comunista. Então, pessoal, esse estereótipo é verdade. Esse estereótipo é verdade. A maioria, todos os professores são, não tem um que pense diferente assim, né? Eu tenho um que pensa diferente assim, mas ele é exceção, não é regra, entendeu? Então, cara, quando você é ligado à política desde muito cedo, como eu fui basicamente um adolescente estudando política, quando você é adolescente, você acha que você tem o poder de mudar tudo no mundo. Só que não é assim, cara. Você é um tremendo de um imbecil. Se você não aceitar que as coisas nunca vão mudar, que sempre vai ser isso, você fica mais feliz. Quando você tem a consciência de que você não é importante nesse cenário político, e você não adianta falar nada, você não é importante. Ok? Coisas vão se desdobrar mesmo que você não esteja lá. Isso foi um baque muito grande que eu tive, mas foi um baque muito necessário mesmo. Só que isso, cara, isso implicou numa outra coisa na minha vida, que eu tô passando por isso agora, nesse momento. Que, cara, pelo fato de uma faculdade pública de ciências humanas, tudo que você vê, você precisa problematizar. Tudo é um problema. A grosso modo falando, é isso. Tudo é um problema e tudo você não tem que resolver, mas você só tem que falar do problema. Entendeu? A maioria dos trabalhos de ciências humanas, eles falam a mesma coisa com outras palavras. Certo? Então, a maioria dos trabalhos assim, que tratam de temas sociais em geografia, não vou falar de outras disciplinas porque eu não sei, tá? Mas em geografia em si, eles falam a mesma coisa com outras palavras. Então, a maioria das conclusões você vai ver, é a culpa do grande capital, é a culpa do capitalismo, é sempre essas conclusões. E é engraçado que eu comecei a identificar esse padrão no segundo semestre da faculdade. Tanto que, tipo, teve uma prova que a gente tinha que fazer meio que um resumo de um texto. Resumo de uma resenha. Acho que era um resumo. Não, era um resumo de um texto. E, para vocês terem uma ideia, eu li a introdução do texto e li a conclusão do texto. Eu não li o texto. Eu li a introdução do texto e a conclusão do texto.
eu queria testar essa minha teoria. Então eu li a conclusão, eu li a introdução e a conclusão. O texto tinha 15 páginas, pra vocês terem uma ideia. A conclusão tinha mais 3 páginas, a conclusão tinha umas 3 páginas, a introdução tinha umas 2 ou 1,5 por aí. E eu fiz o meu resumo todo baseado na introdução e na conclusão do texto. Eu tirei 10. Eu tirei 10 nesse resumo, pra vocês terem uma ideia. Só com essas pré-ideias que eu tinha antes de ler assim, um texto, assim. Antes dessas pré-ideias, então, pra vocês terem uma ideia, eu li a introdução e a conclusão do texto, não li o texto, eu deduzi que ele falava desse jeito e que ele ia chegar a essas conclusões no texto todo, né? E eu tirei 10, cara. Foi uma coisa meio bizarra, assim, entendeu? Então, desde aí eu já era meio vacinado contra isso, entendeu? Então gente, é isso. Pelo fato da gente ter que problematizar tudo dentro de um curso de ciências humanas, pelo fato de a gente ter que criar os problemas e não tecnicamente solucionar eles, ou a solução é muito simples, tá? As soluções de trabalho de ciências humanas aqui para vocês, pessoal. O Estado deve intervir e ajudar. É isso. É isso. Você muito raramente vai ver uma coisa que saia um pouco disso. Entendeu? Muito raramente você vai ver que eles não querem que usem o Estado para... Enfim, no meu caso, não gosto muito de falar de política. Mas, enfim. Então, cara, essa problematização exacerbada no curso, convenhado com essa minha quebra com os estudos políticos, com a política que eu estudava, eu vim estudando, eles tiveram uma consequência na minha vida agora, nesse momento, que é simplesmente eu meio que não tenho tanta empatia assim com muitas coisas. Isso é algo que eu venho passando hoje, que eu venho passando agora, certo? Por exemplo, eu não tenho tanta empatia com coisas que acontecem que sejam fora do meu núcleo familiar. A grosso modo falando. Por exemplo, fulano ali morreu de Covid, fulano ali foi atropelado, fulano ali que você conhecia e tal, mataram, morreu, não sei, foda-se. Cara, eu vou parar e pensar, porra, mano, que merda, hein? Legal. Mas se não me afeta, foda-se. E eu não sei se isso é uma coisa ruim ou não, sinceramente. Eu quero descobrir se isso é uma coisa ruim ou não. Acho que até... não sei. Tipo, coisas que não me afetam muito não vão ter tanta relevância assim na minha vida. Eu não costumo ligar, sinceramente falando pra vocês. Pode parecer escroto, pode parecer não, tá sendo muito escroto o que eu tô falando agora, mas foda-se. Entendeu? Foda-se. É a verdade. E eu sei que eu falei que eu ia fazer uma timeline dos meses, mas foda-se, vocês estão entendendo, né? Essas coisas aconteceram de forma gradativa nesse ano de 2021. E ao chegar no mês de novembro, né, eu tive a coragem de criar este canal de conversas, de falas, esse vulgo podcast, né? Eu tive a coragem de fazer em novembro. Vocês podem lembrar aí do episódio número 0, que foi postado dia 9 de novembro, certo? Com motivações e propostas e tal. E nesse aqui, cara, nesse primeiro podcast, eu me lembro que eu tava com muita fome nesse dia. Eu não tava pronto ao almoço e tal. E eu simplesmente me tranquei no meu quarto, desliguei todos os ventiladores para não ter barulho e comecei a gravar. Simplesmente. E foi muito legal, eu ter uma receptividade assim de início muito grande. E eu vi que, caralho, mano, isso é legal de fazer.
Eu não sei porque eu não fiz isso antes, né? Aí o episódio número 1, né? Eu não me sinto mal por ser feliz, foi o que eu queria dar, essa proposta mesmo pra ele de pegar uma coisa e exagerar ela, né? Como eu exagerei. E foi esse ponto que eu exagerei, né? Eu me sinto mal por ser feliz. Porque é impossível se sentir mal por ser feliz, né? Pelo amor de Deus. Então eu peguei esse ponto e tipo, transformei ele num absurdo pra tentar ser engraçado, né? E foi bem legal. Ele agora já tá com 19 plays, né? Que o pessoal deu. O episódio 0 tá com 23, é o mais ouvido ainda, né? Mas o episódio 1 tá com 19. E o episódio número 2, né? O Problemas na Evolução, ele foi uma outra proposta que eu quis fazer, tipo, de pegar dois assuntos muito diferentes, né? Muito distantes. Por exemplo, eu quis relacionar o fato de eu ter dormido pelado com o fato da violência ser a resposta para tudo. E amarrei esses dois fatos e tentei criar uma coisa que ficou bem legal. O Problema da Evolução é um dos meus episódios preferidos, sinceramente. E o podcast pós-natal, né? Que foi o que originou essa retrospectiva do jeito que ela tá agora. E foi, foi muito legal, eu gostei bastante de fazer, porque eu tava sem pauta nenhuma, não tinha anotado nada pra falar nele, e a gente fluiu de uma maneira muito legal, que todo mundo gostou. Todo mundo que ouviu, mandou e-mails, tal, bacana. Pessoal, inclusive esse episódio não vai ter a leitura de e-mails, tá? A leitura de e-mails vai ficar pro episódio número 5. Como o Problema de Evolução não tiveram e-mails, né? Então a gente vai ler do programa 3 e possivelmente desse aqui também, no episódio 5, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Vocês vão entender, vocês são meus amigos, né? Então, cara, eu acho que pela primeira vez eu tô falando sério aqui nesse podcast, né? E, cara, eu só tenho a agradecer a vocês, porque vocês são fodas pra caralho. Agora eu vou abrir aqui o Analytics no podcast, né? Pra vocês terem uma ideia da quantidade de plays que já teve nos 3 episódios. 63 plays, cara. Isso é muito, muito foda. 8 ouvintes únicos, né? A audiência basicamente estimada é 10 por episódio, é uma média, né? Isso foi muito foda. Tipo aqui, por exemplo, em 22 de dezembro de 2021, do dia 28 até o dia 28 de dezembro, cara, tiveram 14 ouvintes. Foram 6 do episódio número 3, 4 do episódio número 2 e 3 do episódio número 0, entendeu? Então isso aqui é muito foda, gente. Isso que... Porra, eu tenho que agradecer a todos vocês, galera. Muito obrigado mesmo por vocês escutarem essa bagaça aqui. Vocês terem paciência quando eu demoro pra postar episódio e tal. Mas é isso aí, cara. É isso aí que a gente faz. Vou postar com mais frequência, que agora que eu tô de férias, né? Vamos ver se eu posto episódio semana que vem, daqui a 2 dias, não sei, gente. Eu não vou demorar tanto pra postar próximos episódios não, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Muito obrigado, cara. Compartilha aí pra caralho, compartilha pra quem você conhecer aí, pra todo mundo essa porra. Compartilha mesmo e foda-se. E ajuda aqui o amigo. A minha ajuda aqui a divulgar esse podcast. O próximo episódio já vai ser um episódio mais legal, vai ser um episódio mais engraçado, foda-se. Esse aqui teve uma pegada mais séria, né? Mas, enfim. Então, cara, esse é o maior podcast que eu já fiz. Tá com 39 minutos aqui, não tá em quase 40. Será que até final de 2022 eu consigo fazer um podcast de 1 hora? Não sei, vamos esperar, certo? Vamos esperar, certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, cara. Vocês são foda, vocês são demais. Continue apoiando, continue ouvindo todos os episódios. Vocês são demais. Eu só tô enrolando aqui pra estar 40 minutos. Eu vou botar 40 minutos. Vocês são muito foda, gente. Vocês me ajudaram seriamente, que isso aqui é uma das coisas que eu quero muito que dê certo. Sério, eu não vou abandonar isso aqui tão cedo. Vou ficar anos e anos fazendo, mesmo que dê 5 visualizações por episódio, 2 visualizações, 10 visualizações. Então eu vou continuar fazendo e foda-se,
entendeu? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço, feliz ano novo. Que 2022 seja melhor que 2021 para vocês, como foi para mim, certo? E é isso aí, um grande abraço, valeu e falou!